Bom dia, a partir de agora vamos entrevistar a candidata Margarida Salomão do PT na série do projeto do Grupo Solar de Comunicação, eleições 2020, voto e cidadania, cumprindo também no segundo turno esse papel que temos feito aí desde o primeiro turno com todos os candidatos, agora são apenas dois, e por sorteio a candidata Margarida é a primeira entrevistada, a quem já vou agradecer a Margarida pela presença, só citar também os companheiros Renato Salles e Gabriel Borges nessa entrevista conosco aqui na CBN 91.3 FM e mais tarde nas redes sociais do Grupo Solar de Comunicação. Agora sim, candidata, muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui mais uma vez nesse segundo turno, falando sobre essa campanha que chega na reta final. Olha, para mim dá até sorte, porque da outra vez também eu fui a primeira, não é verdade? Então vocês estão me dando boa sorte. Quero cumprimentar você, Ricardo, ao Renato, ao Gabriel, ao Paulo César, que estava aqui agora mesmo, e dizer que é uma satisfação muito grande estar mais uma vez aqui na CBN, da Rede Solar de Comunicação, respondendo as perguntas que vocês vão levantar aí para mim. Candidata, eu quero começar com um vídeo que está circulando na internet do ex-deputado Marcos Pestana, anunciando o apoio à sua candidatura. Certamente, para que essa sua vitória se consolide no segundo turno, imagino que esteja trabalhando com um número de votos maior. Claro. Você tem aí as duas candidatas, Ione e Sheila, que tiveram uma votação expressiva, especialmente a Ione. A sua intenção no segundo turno será de buscar esses eleitores que optaram por outros candidatos ou candidatas, ou conversar com partidos e atores políticos, como a própria Ione ou a Sheila, nesse momento? Nós, ontem, já fechamos a parceria, o apoio do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB e do PSOL, que são partidos do nosso campo político. Então, ontem mesmo, as nossas conversas, aí em termos de direção partidária, indicaram que esses partidos vão estar conosco nesse período. E estamos fazendo uma quantidade enorme de conversas com lideranças avulsas. Por exemplo, vereadores eleitos, com quem a gente está mantendo uma boa conversa, outros parlamentares. Então, nesse momento, nós estamos ampliando significativamente a nossa base de apoio. E eu quero aqui, nesse momento, publicamente agradecer a manifestação do ex-deputado Marcos Pestana, que me deixou muito sensibilizada com esse vídeo que ele produziu por sua iniciativa. Hoje também recebi uma outra manifestação do ex-vereador e secretário de Saúde, José Laerte, que são pessoas do mesmo campo político, né? E eu fico muito honrada de receber essa manifestação de confiança. E como, na verdade, o meu entendimento é que, nesse momento, nós estamos fazendo um debate sobre a cidade que é necessária, não é apenas a cidade que queremos, é a cidade que é necessária nesse momento da história de Juiz de Fora, da história do Brasil. Eu acho que nós vamos avançar bastante em termos das construções de apoio nesse momento. Bom dia, Margarida. Bom dia, Ricardo, Gabriel, nosso ouvinte. Ainda nesse tema, Margarida, ontem, ao que parece, você se reuniu com a Ione, a terceira colocada, da porta do Republicanos. Também estive. Ela também pretende se reunir com o Wilson, pelo que ela falou nas Sim. redes sociais. Ela está, como é que ela está se comportando nessa conversa? É uma troca? Ela busca alguma contrapartida? Não, absolutamente. As conversas que eu tenho feito são conversas de altíssimo nível. Conversa com a Ione, com Barbosa, né, esposo dela, com ela particularmente, que afinal de contas foi a candidata, e eu quero enfatizar isso, mas o Barbosa estava presente na reunião. Eu estava com o nosso companheiro, ex-presidente do PT, o Rogério de Freitas. Nós tivemos uma conversa muito cordial, muito respeitosa da democracia, e eu disse que, é claro, me interessa se ela se dispuser a fazer um apoio público, mas, de todo modo, a coisa importante é reconhecer a bela campanha que ela fez, reconhecer a expressividade política da sua candidatura e tê-la, portanto, como interlocutora e ouvindo a ser a prefeita de Juiz de Fora. Bom dia, Margarida. Bom dia, Renato, Ricardo, aos ouvintes e as ouvintes da Rádio CBN. Margarida, ainda na questão do Pestana, vou fazer uma provocação agora. O Pestana,
um quadro tucano histórico aqui de Juiz de Fora. E eu gostaria de saber se você, de alguma maneira, teme que esse apoio declarado dele, embora seja independente, não venha com partido, associe de alguma maneira a atual gestão da prefeitura, do prefeito Antônio Almas, que é muito mal avaliada pelo eleitorado juiz-forano. Eu não vejo nenhuma relação, nesse momento, entre a declaração do Pestana e qualquer manifestação da prefeitura. O Almas é, por si mesmo, também uma liderança que poderia até se colocar, né? Pestana fez isso em caráter particular dele mesmo, em função, inclusive, de uma trajetória histórica minha e dele, no qual nós temos convergências. Você é muito jovem, mas eu devo te dizer que ambos participamos ativamente da campanha das diretas, pela reconstrução do governo, da democracia no Brasil. Ele, inclusive, cita isso no vídeo. Mas é lógico, que então nós temos convergências democráticas, não obstante as diferenças que nós expressamos, inclusive no voto parlamentar. Muitas vezes nós votamos diferente, porque temos concepções políticas diferentes, o que não significa que, democraticamente, ele não possa, nesse momento, reconhecer que a nossa proposta para a cidade, a nossa candidatura, é a saída mais adequada nesse universo de escolhas que se coloca. Falando, Margarida, de proposta para a cidade, a gente tem o primeiro turno que 11 candidatos se colocaram para a escolha do eleitorado, você foi a mais votada, mas agora no segundo turno é uma eleição até mais plebiscitária. Temos duas escolhas colocadas em jogo para a população. Eu queria que você ressaltasse, dentro da sua proposta de campanha, o que mais a diferencia do seu adversário, o empresário Wilson Rezato? Sem sombra de dúvida, a nossa concepção da cidade como uma riqueza comum, como um bem de todos, como uma riqueza do convívio, uma riqueza construída por toda a população e, portanto, tudo deve ser para todos. A nossa campanha tem como um eixo político de definição o direito à cidade. O direito à cidade de todos e todas as pessoas de fora. Falei, inclusive, isso no debate promovido pela CBN, no final do debate, que há uma questão em debate. Quem é o dono da cidade? E do nosso ponto de vista, quem é o dono da cidade é quem vive e quem trabalha nela. Não é quem tem o maior número de apartamentos. Pode até ser quem não tenha apartamento nenhum, mas tem direito à moradia assegurado pela Constituição. Então, esse debate da cidade como um direito, eu penso que, inclusive, pegou. As pessoas estão me dizendo aí na rua, é tudo para todos. E isso é bacana. O que significa em termos bastante particulares? Em primeiro lugar, que nós vamos ter uma proposta de desenvolvimento inclusiva para todos. Não basta simplesmente você produzir mais riqueza. É preciso que as pessoas partilhem essa riqueza que a gente venha a produzir. De outro lado, o direito à cidade é também um direito à voz. É o direito dos cidadãos e das cidadãs participarem efetivamente na definição dos rumos do governo. E como isso acontecerá? O que nós temos definido no nosso programa de governo. Um processo de planejamento territorializado com a participação da população que mora naquele território sobre o seu dia a dia, sobre a sua vida. Então, isso para nós também é muito importante. E, sem sombra de dúvida, as nossas políticas públicas que visam a garantir que a saúde seja um direito de todos e de todas, que todas as crianças tenham acesso à creche, que todos e todas possam usar as praças e os espaços públicos da cidade para a cultura, para o lazer. Eu acho que esse é um projeto ambicioso, mas viável, de escrever uma nova história para Juiz de Fora. Estamos conversando com a candidata Margarida Salomão, do PP, a candidata mais votada no primeiro turno em Juiz de Fora, que está no segundo turno com o candidato Wilson Rezato do PSB, e que abre, nesse segundo turno, a série de entrevistas aqui do projeto Eleições 2020, Voto e Cidadania. Intervalo rápido, voltamos na sequência. Perfeito.
Voltamos com a candidata Margarida na série Eleições 2020, Voto e Cidadania, nesse segundo turno, entrevistando os dois candidatos que foram para essa etapa final da eleição. Candidata Margarida, eu fiz uma pergunta para o candidato Wilson no primeiro turno sobre a situação real da Prefeitura de Juiz de Fora, e ele fez severas críticas ao prefeito Antônio Almas no sentido de não ter exatamente os dados hoje em relação ao que ele vai encontrar em janeiro de 2021. E disse, inclusive, que a própria Prefeitura não sabe dimensionar essa realidade. A sua equipe, os seus assessores, têm encontrado dificuldades de entender melhor o cenário da Prefeitura atual e como é que você pretende chegar em janeiro com essa realidade posta à mesa? Duas coisas. Primeiro, a minha assessoria é uma assessoria muito competente. Então, nós tivemos, sim, a oportunidade de conhecer os dados da Prefeitura, de situação de pessoal. Obviamente, não com a segurança de quem está sentado na cadeira, mas os dados são disponíveis. Você tem o portal Transparência, você tem essas coisas todas, e nós conseguimos ter hoje uma avaliação, eu acho que bastante confiável e realista da Prefeitura. E como é que eu vou chegar no dia 1º de janeiro? Eu vou ter um mês ainda, né? Para acertar tudo que é necessário, acertar a minha equipe, acertar as nossas intervenções imediatas, que precisaram efetivamente ser feitas, mas eu, até pela capacidade de investigação que o nosso pessoal, que é um grupo grande, que trabalhou com o programa de governo, um grupo bastante numeroso, pessoas muito qualificadas, tinha muita gente da universidade, mas tem muitas lideranças comunitárias, sindicais, então nós não tivemos esse problema, não. Não tenho como avaliar, né, o sentimento do outro candidato, porque isso é uma coisa assim de foro íntimo, como é que eu vou fazer, né? Margarida, você inicia seus compromissos externos de campanha no segundo turno hoje, inclusive já teve um café com lideranças negras, mais tarde tem um encontro agendado com produtores rurais e à noite visitas aos bairros Industrial, Jockey Clube 1 e Santa Cruz. Exatamente. Eu gostaria de saber se há alguma prioridade no segundo turno de campanha, a periferia vai ser a sua prioridade? Olha só, nós começamos hoje com um café com lideranças do movimento negro, em homenagem à data da consciência negra, que é comemorada no dia 20 de novembro. Nós entendemos que o Juiz de Fora tem uma dívida histórica com a sua população negra, que, afinal de contas, foi quem trabalhou para que se acumulasse a riqueza da cidade, mas que até hoje não teve a oportunidade de beneficiar-se dela plenamente. Então, a nossa campanha, ela não é apenas uma campanha inclusiva do ponto de vista da igualdade racial. Ela é também uma campanha antirracista. E isso é uma coisa que eu gostaria muito de destacar. Então, nós começamos por aí, por conta da data e também da prioridade dentro do nosso programa. Você veja que Juiz de Fora, e as pessoas, às vezes, ao falarem sobre a cidade, se esquecem dessas coisas, que a geografia de uma cidade é a sua história. Então, esse centro de Juiz de Fora, que alguns até hoje jocosamente chamam de Dubai, é a cidade branca, a cidade tradicional que recebeu todos os equipamentos e todos os benefícios. A periferia é onde mora a grande parte dos trabalhadores e das trabalhadoras da população negra. Então, é lógico que se você quer ter uma cidade em que tudo é para todos, você tem que contemplar com prioridade também essa parte da cidade, porque ela é a menos beneficiada, é aquela que mais requer a intervenção de políticas públicas, enfim, que requer de fato que o Estado se coloque. Mas não é o caso de que nós, nesse momento, estamos priorizando a periferia, porque no primeiro turno nós também fizemos uma peregrinação pela cidade, e aí, na verdade, é que nós, sei lá, acho que mais de 60 bairros nós visitamos, conversamos com as pessoas, mas temos também já agendados outros compromissos com lideranças empresariais, com lideranças profissionais. Agora mesmo vamos encontrar com produtores rurais. Então, como a nossa perspectiva ela é uma perspectiva de tudo é para todos, nós vamos conversar com todo mundo. Quando você fala aí em cidade de tudo para todos, a gente vai ter um problema grande de infraestrutura. Quando você fala de levar o desenvolvimento dos bairros, passa pelo planejamento urbano.
E a gente tem em várias áreas uma grande concentração de novos empreendimentos que geram problemas nesse instituto. Isso, inclusive, foi tema da entrevista que a gente fez aqui com o candidato Wilson Rezato, que eu perguntei dele se ele tinha a intenção de implementar em Juiz de Fora o Estatuto da Cidade em referência àquele instituto da outorga onerosa. E isso faz parte do planejamento. Se você quer incentivar novas centralidades, novos agenciamentos, isso faz parte do planejamento urbano. Na verdade, ele acabou tergiversando, isso foi tema do debate também, de uma pergunta que você fez. Foi a Sheila que me perguntou. Exatamente. Enfim, eu queria que fosse mais claro, Margarida, você tem de fato a intenção de implementar esse Instituto da Cidade de forma a desenvolver, tem de fato contrapartidas para melhorar a infraestrutura? Olha só, nós temos você sabe disso, Renato, nós temos em Juiz de Fora, no Brasil, uma das mais avançadas legislações urbanas do mundo, que tem servido, inclusive, de benchmarking para vários outros países. Esse foi o grande movimento da reforma urbana que veio com a Constituinte e desenvolveu-se ao longo da década de 90, e aí isso produziu o Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001, que foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, é uma lei muito avançada. Qual é o grande problema dela? É que ela exigia, para a sua implementação, que ela fosse regulamentada municipalmente. E nós não tivemos isso. Nós temos uma grande crise nas cidades do Brasil. Isso é uma crise nacional. Juiz de Fora, naturalmente, expressa essa crise também. Hoje, 85% da população brasileira mora nas cidades. E nós, na verdade, não temos serviços urbanos à altura da expectativa de direitos dessa população. Então, eu não tenho dúvida que aqui em Juiz de Fora, embora tenha demorado quase 19 anos, né? Acho que 18 anos, para que fosse votado o plano diretor participativo, mas ele não foi regulamentado. Então, institutos interessantes como a outorga onerosa, o IPTU progressivo, várias disposições que estão previstas no Estatuto da Cidade, inclusive para a regularização fundiária. Um dos enormes problemas dessa cidade, eu vou falar uma coisa com vocês. Vocês sabem que é a 4ª vez que eu disputo. Em 2008, eu fui no Arco-Íris, no Parque das Torres. O que as pessoas me falavam? Que elas esperavam da prefeitura que as apoiasse para elas obterem as suas escrituras. Parque das Torres é um empreendimento da Em Casa. As pessoas compraram, mas não tem escritura. Isso foi em 2008. Voltei em 2012. O que elas me falaram? Escritura. 2016. Cadê a escritura? E agora em 2020, falaram, Margarida, nós vamos te apoiar se você garantir que nós vamos passar a escritura da nossa casa. Gente, isso é inadmissível. Que uma forma de garantir o acesso das pessoas ao seu direito, ao direito de propriedade, que é um direito constitucional, é praticar uma coisa que está dentro. Isso não envolve grande dispêndio de recursos, envolve vontade política. E isso está hoje, Renato, muito facilitado pela legislação que compõe o Estatuto da Cidade. Além da outorga onerosa, do IPTU progressivo, há um outro problema também que diz respeito ao estudo de impacto de vizinhança. Sim. Em Juiz de Fora, apenas empreendimentos com um número superior a 1.200 unidades habitacionais tem que Agora fazer... é 400. Agora é 400? 400. Eu gostaria de saber se a senhora pensa em mandar algum projeto executivo para a Câmara para alterar esse número, ou se não, se vai manter como está. Essa é uma lei muito recente, foi votada agora, no correr desse ano. Eu não sou, sendo inclusive deputada, eu não tenho assim a visão que o Eduardo Cunha tinha de produção legislativa. Eduardo Cunha chegava e falava assim, essa semana nós votamos 30 leis. Na França, você vota 30 leis o ano inteiro. Porque se você vota 30 leis assim, como se você fabricasse sapatos, você cria uma insegurança generalizada, você imagina, está tudo mudando. Então, eu acho que essa lei, por exemplo, ela tem que ser testada, ela tem que ser implementada em primeiro lugar, né? Agora, é fato que ela tem uma lei modesta, porque em Belo Horizonte são 240.
aqui é 400, tá certo? Mas não era nada. Então, vejam vocês, eu acho que o empreendimento imobiliário é importante, porque ele oferece às pessoas uma coisa que elas pleiteiam, com que elas sonham, que é o direito à moradia. Agora, isso tem que acontecer com uma contrapartida, né? O Estatuto da Cidade, aliás, ele é uma legislação assentada em cima de 2 pressupostos. O primeiro é o direito à propriedade, que está previsto na Constituição. E o outro é a função social da propriedade, também previsto na Constituição. Então, se você faz um grande empreendimento, você tem, naturalmente, que garantir uma contrapartida, porque você vai estabelecer um impacto, para usarmos essa palavra, muito forte naquela região em que o empreendimento acontece. Aí eu já não estou nem falando, mas cadê a creche? Não. Cadê a galeria de águas pluviais? Cadê a galeria de águas pluviais? Cadê o rearranjo urbano que é necessário quando você promove esse deslocamento tão grande de pessoas na sua nova situação de moradia? Candidata, me parece que o grande desafio, sendo eleita prefeita, e se não for, fique à vontade, será lidar com a pandemia. O prefeito Antônio Ormas disse essa semana que a cidade está perigosamente indo para um caminho perigoso, um caminho arriscado de termos aí hospitais lotados de gente, sem vagas, ameaçou inclusive regredir a onda vermelha. Como é que você pretende equilibrar a situação econômica? Temos setores agonizando, que é o setor de eventos, a área de eventos, que de março não consegue trabalhar direito, e ao mesmo tempo a saúde, que precisa também ter esse cuidado. Olha, você mesmo já antecipou a minha resposta. É necessário agir com bom senso. Nós temos que ter racionalidade e equilíbrio. Sem sombra de dúvida, é uma função do poder público garantir a segurança sanitária. E no que diz respeito a isso, eu quero dizer, inclusive, da minha situação esperançosa. Há pelo menos 3 projetos de vacina muito avançados nesse momento no mundo, inclusive vacinas que estão sendo desenvolvidas com instituições brasileiras, tanto a Fiocruz como o Instituto Butantan. Então, há esperanças fundadas de que nós possamos, em breve, enfrentar essa situação de uma forma mais decisiva. Mas eu também quero dizer que nos lugares do mundo em que o combate à pandemia se fez com mais eficiência, o que você teve é uma regionalização dos esforços. Quer dizer, protocolos por setor. Você acaba de mencionar aí o pessoal da área de eventos, de entretenimento, que é uma área agonizante, de fato. Eu tive com eles outro dia, eu lhes garanti que nós trabalharemos de tal modo a produzir o protocolo que seja relevante para essa situação. Tá certo? O protocolo para a área de eventos é diferente do protocolo, sei lá, para o comércio. Então, você vai ter que ter a capacidade de construir soluções locais para cada situação. Mesma coisa, eu tenho defendido, né, que o planejamento seja regionalizado, que seja no território. Se você tem um bairro em que haja uma incidência muito mais elevada da pandemia, você adota medidas de combate ali. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que eu, vindo a receber como prefeita a cidade nesse processo de devastação econômica, devastação sanitária também é uma coisa complicada. O meu povo já está estudando, a hora que chegar a vacina, um procedimento para garantir que os mais vulneráveis imediatamente tenham acesso a ela. Também pessoas de uma área como a educação, professores, alunos, que esse é outro processo da pandemia, que nós vamos ter que reconstruir. A área de educação, por exemplo, vocês sabem disso. Esse ano nós funcionamos de outra forma e muito penosa, tanto para as famílias, para as crianças, como também para os profissionais de educação. Então, isso é um desafio enorme,
mas é um desafio que nós enfrentaremos de forma muito segura, contando com a participação de todos os interessados e também com as melhores soluções técnicas que nós construiremos. Eu tenho que chamar no intervalo, candidato, eu não posso deixar de falar que essa questão da imunização é um embate que tem sido travado entre os municípios e governos com o governo federal, com o presidente Bolsonaro e o Ministério da Saúde. Inclusive, recentemente, houve até um embate mais agressivo entre o próprio presidente e o governador Dória, em São Paulo, e não sei se será tão fácil assim, até porque o Ministério da Saúde precisa chancelar. Né? Olha, eu quero dizer a você que, no que diz respeito a Juiz de Fora, eu menos me interesso por combater do que por imunizar. Então, nós tomaremos todas as providências que forem relevantes para que as pessoas tenham direito à segurança e à saúde. Obrigado, candidata Margarida. Voltamos então no intervalo, prosseguindo aqui nessa primeira entrevista do segundo turno com a candidata Margarida, aqui no projeto Eleições 2020, Voto e Cidadania do Grupo Solar de Comunicação. Até já. Voltamos a entrevistar a candidata Margarida Salomão do PB no projeto Eleições 2020, Voto e Cidadania do Grupo Solar de Comunicação. Quero só ressaltar essa entrevista ao vivo na CBN 91.3 FM e vai ao ar mais tarde, até o final da tarde, nas redes sociais do Grupo Solar de Comunicação também. Entrando no site da tribunademinas.com.br, você terá acesso à íntegra dessa entrevista com a candidata Margarida. O Gabriel quer começar nesse bloco, então, você que... Só para a gente continuar no assunto pandemia, Ricardo, Margarida, uma das principais estratégias adotadas pelos governantes lá no início da pandemia, em março, abril, diante da iminência do colapso do sistema de saúde, foi vocacionar novos leitos, até para que os municípios pudessem se preparar melhor para enfrentar a pandemia. E alguns outros países, por outro lado, já adotaram uma política até de rastreio de contatos. Eu gostaria de saber se, caso a senhora seja eleita, assuma, né, provavelmente, ao que tudo indica, no meio de uma nova onda de casos, eu gostaria de saber qual que vai ser especificamente a política adotada pelo município para enfrentar uma eventual segunda onda aqui em Juiz de Fora. Sem sombra de dúvida, isso que você falou é muito importante. Nós vamos tentar fazer o rastreamento, isso naturalmente vai demandar recursos, né? Mas eu acho que é o mais racional, foi o que todo mundo fez. Quem conseguiu desenvolver estratégias mais eficazes, sem sombra de dúvida, usou isso como uma forma de conter. Outros também, é muito variável. Eu acho que tem que ver de fato o que vai acontecer em janeiro. Eu estou com esperança de nós termos aí uma perspectiva da vacinação. As coisas são muito avançadas, gente. Na verdade, são 44 projetos de desenvolvimento de vacina no momento no mundo. Coisa assim, de muito interesse de quem está produzindo a vacina. E 3 desses projetos estão muito próximos de você chegar, né, já estão em fases finais de testagem. Então, eu tenho muita expectativa com relação a isso. Agora, se houver um repique, que pode acontecer, né? Inclusive o próprio processo eleitoral, ele, como é que eu diria você, ele estimula o convívio, né? Então, você pode ter, de fato, uma segunda onda mais difícil. Eu acho que nós temos que fazer campanhas educativas, temos que fortalecer esse processo de que as pessoas, de fato, se protejam, andem de máscara, usem o álcool gel, evitem aglomerações onde isso for possível, tá certo? E achar protocolos para o funcionamento de cada setor da sociedade. Eu acho que a escola não tem como voltar enquanto nós não tivermos vacinação, isso eu vou te dizer, porque eu conheço bem a escola. A escola é um lugar de aglomeração. Uma classe pequena tem 30 crianças, 30 jovens, e mais um professor, e elas não são feitas também com espaço, tá certo? Então, aquilo que tem na China, põe uma criança aqui, outra lá, nós não temos escola para isso, tá? Então, isso eu estou dizendo, são situações diferenciadas que nós vamos ter que reconhecer e programar, até porque nós aprendemos isso também. Esse ano não correu em vão, né? E nós não vamos voltar a março. Então, aquilo que nós aprendemos em termos de prevenção,
em termos de proteção e em termos de desenvolvimento nessas circunstâncias inéditas, porque nunca ninguém de nós teve uma experiência como essa, né? Isso aí é a coisa mais próxima, é a espanhola, que aconteceu há precisamente 100 anos atrás. E era uma sociedade muito diferente, muito menos urbanizada, onde você não tinha transporte aéreo com a facilitação que hoje tem, que é um transporte de massa. Então, é lógico que as circunstâncias são diferentes. O que eu posso assegurar à população de Juiz de Fora é que nós agiremos com responsabilidade, com equilíbrio e com competência. E isso é exatamente o que a gente se compromete a fazer, considerando as singularidades de cada setor. Margarida, tudo que é falado numa campanha, todas as promessas, sinalizações, custa dinheiro. A cidade passa por uma crise arrecadatória muito grande e você tem como adversário um empresário que depende muito da desburocratização da máquina para facilitar novos investimentos, novas empresas, chegada de recursos externos, enfim. E você tem batido muito na tecla de um desenvolvimento sustentável. Eu queria que você detalhasse para a gente o que seria esse desenvolvimento sustentável na prática e qual a sua proposta real. Mesmo antes da pandemia, eu sei que agora é muito difícil de pensar em atrair empresas, gerar empregos, a preocupação é em manter. Mas, superada a pandemia, a gente vai ter que pensar nisso de novo, como já era necessário antes da pandemia. Como é que você pensa em geração de emprego e renda? Como é que seria essa política de desenvolvimento sustentável que você tem falado? Renato, em primeiro lugar, que você começou dizendo da crise fiscal, que é real, das dificuldades da máquina. As dificuldades da máquina, elas têm que ser abordadas. Vou dar um dado para você, que aparentemente o outro candidato não dispõe, né, já que ele reclamou da falta de informação, etc. Hoje, na prefeitura inteira, você tem 11 auditores fiscais, que são as pessoas responsáveis pela geração de arrecadação. 11. No passado recente eram 32. Então, 11 pessoas para trabalhar todo o universo de Juiz de Fora e só ISSQN, só Imposto sobre Serviços. Não auditam IPTU, não auditam ITBI. Então, a rigor, você tem deficiências na máquina. Não é só do ponto de vista da execução da despesa, é também do ponto de vista arrecadatório, do ponto de vista da própria produção de receitas. Então, eu acho que nós vamos ter que otimizar. Eu acho que a máquina toda pode se tornar mais eficiente e mais barata. Vou dar um exemplo só. Se você informatiza no que diz respeito ao acesso à saúde, só de acabar com a peregrinação infeliz do cidadão, da cidadã, que vai em vários equipamentos de saúde, em cada um deles, ele faz as suas queixas e aí ele é tratado como se ele estivesse entrando no sistema. Aí você faz todo um pedido de bateria de exames, todo um pedido de bateria de exames, alguns dos quais são, inclusive, duplicados. Depois a pessoa fala, não foi nem buscar. Claro que não foi buscar, ué. Por que ele haveria de buscar? Isso tudo é uma ineficiência tremenda, que leva, sem sombra de dúvida, a um desperdício na execução das receitas. Mas você me traz, então esse é um ponto que você levantou. O outro, que é o do desenvolvimento, eu tenho defendido que a cidade tem um enorme potencial instalado, por exemplo, na área de saúde. Então nós vamos trabalhar, esse é um eixo, de aproveitar os equipamentos de saúde da cidade, que são grandes empregadores e que oferecem um trabalho, inclusive, qualificado, um trabalho decente, um trabalho melhor remunerado. Isso é um eixo que nós vamos prestigiar. O outro eixo é o da educação superior. A cidade é um grande polo nesse sentido. Uma terceira coisa que está imediatamente conectada a esses dois eixos, inclusive, é o eixo da economia criativa, é o eixo da cultura, é o eixo da produção intelectual, de ciência e tecnologia. E outro dia tive a oportunidade de discutir, acho, se não me engano, no debate da CBN também, que as pessoas acham, coitados, que para que você tenha um desenvolvimento tecnológico, você precisa de espaço físico
precisa também. O que você precisa, de fato, é de espaço mental, é de dar à produção de inteligência um tratamento prioritário. Nós temos visto em muitos lugares do mundo as cidades e as regiões se enriquecerem sendo sede de desenvolvimentos tecnológicos. E isso eu acho que nós devemos fazer. Vou dar uma das cidades que tem um produto, um PIB per capita dos mais altos do Brasil, São Carlos. O que tem em São Carlos? 2 universidades federais, não, uma universidade federal, um instituto federal, um campus da USP, um campus da Embrapa. Se você pensar bem, aqui no Juiz de Fora você tem isso tudo. Isso tudo você tem. Então você precisa de articular para, inclusive, que quem forma aqui possa trabalhar aqui, inclusive na área próxima de vocês, que é comunicação. Tá certo? Então eu acho que tem muita coisa para fazer para as pessoas terem renda, terem trabalho e a cidade ficar melhor. Candidata, o último prefeito de Juiz de Fora que usou a prerrogativa de formar o seu secretariado, primeiro escalão, com pessoas da cidade, foi Tarcísio Delgado em 2001 a 2004. A partir daí sempre tivemos secretários alguns, claro, vindos de outras cidades para compor esse secretariado. O seu secretariado será exclusivamente de Juiz de Fora? Você pretende trazer técnicos de fora também? Como é que você está imaginando isso, claro, numa eventual eleição? Ricardo, você me dá uma oportunidade interessante de responder a uma das coisas mais engraçadas que eu tenho visto agora nesse segundo turno da eleição, que aí você tem hoje, né, uma tradição que está cada vez mais crescendo, que é de desconstrução das candidaturas através da disseminação de fake news. Uma das mais divertidas que eu tenho visto é o ônibus da companheirada, que eu vou trazer para Juiz de Fora, não sei quantos petistas ilustres que farão a nossa gestão. Ora, meus amigos e minhas amigas, vocês têm me ouvido dizer o quanto que eu admiro o talento dessa cidade, quantas pessoas qualificadas com as quais nós contamos aqui. Então, eu não vejo essa necessidade. Eu até quero dizer a vocês que eu hoje, por circunstâncias da minha vida, por ter sido reitora, por ser pesquisadora, por ser hoje deputada federal, eu tenho excelentes relações no Brasil inteiro, com quadros qualificadíssimos. Eu tenho tido a satisfação, ontem veio me cumprimentar o presidente da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, o professor Ildeu Moreira, professor do Instituto de Física da UFRJ, mas nós podemos fazer um secretariado paritário, conforme eu já avisei aqui, paritário de gênero, com uma participação importante de negros e negras de Juiz de Fora. Os melhores quadros possíveis. Vocês sabem que eu sou botafoguense, vocês se lembram de como o Saldanha fez para ganhar o tricampeonato, escalando um time de feras. Para trabalhar comigo tem que ser fera. E assim vão ser todas essas pessoas. Para ganhar a Copa, ele convocou a seleção alguns meses antes. Você já tem esse time montado? Como é que é? Para ganhar a Copa, ele convocou alguns meses antes até para treinar. Você já tem esse time montado e pode adiantar? Mas veja você, ele já era o técnico, eu ainda não sou a prefeita. Galera, deixa eu fazer um intervalo último. Daqui a pouco a gente volta para a reta final, então, dessa entrevista. O segundo turno das eleições de 2020. Ai. Voltamos para o terceiro e último bloco da entrevista com a candidata Margarida Salomão do PT, que é a primeira entrevistada entre os dois candidatos do segundo turno no projeto Eleições 2020, Votos e Cidadania do Grupo Solar de Comunicação. Candidata, o prefeito Almas teve muita dificuldade na sua relação com a Câmara Municipal. Diversos projetos que ele vetou foram quebrados pela Câmara e não foi um bom relacionamento, ainda que os líderes de governo também não tivessem o ajudado. Como é que seria a sua relação com essa atual formatação da Câmara Municipal no eventual governo? Olha, primeiro eu quero saudar essa eleição, que foi muito diferenciada em Juiz de Fora. Pela primeira vez na nossa história, nós temos a eleição de 4 mulheres. Então, isso mostra que o eleitor mandou um recado, e, aliás, mandou no Brasil inteiro, né? Porque se nós... Ontem eu li uma notícia de que
44% dos vereadores e vereadoras eleitas nas capitais são negros e negras. Então, isso é uma coisa interessante. Aqui em Minas mesmo, nós elegemos a Moara em Contagem, mais votada, uma menina negra, muito interessante, uma liderança jovem, Dandara, em Uberlândia. E aqui em Juiz de Fora nós tivemos essa mudança na composição. O PSOL, pela primeira vez, elegeu uma vereadora, o PT elegeu 3 vereadores, também cresceu, né, em relação ao que nós tínhamos no ano passado. 2 mulheres, a mais votada da Câmara é uma vereadora do PT, a Cida Oliveira. Eu vou tratar a Câmara da forma respeitosa e democrática, como deve ser, e espero que a gente construa condições de diálogo político que nos permitam encaminhar de uma forma bem-sucedida as nossas iniciativas e também levar em conta as propostas dos legisladores. Como parlamentar, eu quero dizer a vocês que nós vivemos no Brasil uma situação muito estranha, que o grande legislador sempre é o Poder Executivo. Olha na Câmara Federal, é uma MP atrás da outra. Então, você não tem nem espaço para votar as iniciativas legislativas dos próprios vereadores. Isso é uma coisa que leva a uma espécie de decréscimo da capacidade política e democrática da Câmara. Então, nós pretendemos lidar de uma forma respeitosa, de uma forma democrática e operar para que a gente tenha as maiorias que forem necessárias. Margarida, embora Laís e Cida foram eleitas agora com o primeiro mandato, é possível que uma delas seja sua líder de governo na Câmara? Não, isso eu estou longe disso, eu não sei nem quem vai ser meu secretário, rapaz. Agora você quer que eu já saiba, a líder do governo. São 2 pessoas muito interessantes, sem sombra de dúvida. Mas isso aí nós vamos esperar caminhar mais, esperar toda a poeira baixar também, que nós tivemos um processo eleitoral divulgado, inclusive com tanto atraso, né, de forma tão emocionante no último domingo. Então, aí nós estamos num processo de acomodação, todas as 2 se qualificam sem sombra de dúvida, mas vamos aguardar para ver melhor como é que a gente vai fazer a definição, inclusive, do próprio secretariado, né? Mas é uma Câmara mais progressista, mais conservadora? Eu acho que é uma Câmara mais progressista, sem sombra de dúvida. Nós temos o PT e o PSOL elegeram 4, uma bancada de 4, quer dizer... Mais progressista que atual, mas não necessariamente mais progressista em quantidade na próxima legislatura, né? Imagino que ainda tem uma maioria conservadora dentro da casa, pelo menos pelos partidos e não também. Mas eu acho que o vento está mudando, viu, gente? Eu acho que essa eleição é uma eleição em que muitos recados importantes foram mandados para o sistema político. E eu acho que cabe a nós ser capazes de compreendê-lo. Candidata, o que fazer com esse abacaxi chamado Mercedes, que todo ano, toda eleição se discute, outras empresas também, mas principalmente a Mercedes é sempre citada como uma empresa que sempre se espera que vai, gera hoje cerca de 600, 700 empregos, mas que nunca foi sentida como uma empresa que fizesse parte realmente da cidade. Olha, nós vamos manter com a Mercedes, como com as outras grandes empresas industriais de Juiz de Fora, e com as pequenas também, as pequenas indústrias de Juiz de Fora, que por sinal são muito resilientes, têm mostrado muita capacidade de superação. Nós vamos manter um diálogo aberto no sentido do interesse da cidade. Então, é lógico que nós vamos buscar que a Mercedes amplie, inclusive, ela tem condições para ampliar a sua produção na cidade e tenha relações com o setor produtivo da cidade mais capilarizadas, mais intensas, mais produtivas do que tem sido até agora. Então, nós vamos trabalhar para isso. Eu fiz isso quando eu fui reitora. Nós fizemos um trabalho de capacitação de fornecedores para a Mercedes, para a Serlor, agora para a Nexo, né? Nexa, era a antiga Votorantim. Eu já fiz isso. Eu acho que você tem que ter um diálogo aberto com esse setor produtivo a bem da cidade. E é isso que nós vamos fazer.
Bom, a gente está chegando no final aqui, são 11 horas e 56 minutos. Antes até das considerações finais, você tem mais algum questionamento, se não tiver, fica à vontade. Bom, eu só queria deixar claro, em relação à questão da saúde, que fique claro para o eleitor, candidata, você disse no primeiro turno, mas agora chegando na reta final, suas primeiras ações nessa área, em relação a esses exames que estão represados, dos Sim. enfim, o hospital regional, para a gente deixar clara essa mensagem? Com relação à saúde, eu quero destacar 3 coisas. Uma é a expansão da estratégia da saúde da família, que eu considero que seja absolutamente estratégico, é absolutamente fundamental disseminá-la. Hoje em Juiz de Fora ela está mais recuada do que ela foi no passado. E para que nós tenhamos uma boa execução das políticas de saúde, ela precisa ser realizada como o SUS imagina. 2, uma coisa que nós vamos fazer é ampliar o funcionamento dos postos de saúde, o horário do funcionamento, para que eles efetivamente possam resolver as emergências da população localmente. Em terceiro lugar, nós vamos zerar as filas de exames e de consultas especializadas. Isso nós vamos desencadear imediatamente, junto, é claro, com os cuidados que deveremos tomar relativos à situação da pandemia. Suas considerações finais, candidata Margarida, então, nessa reta final da nossa entrevista aqui na CBN, também junto com o Grupo Solar de Comunicação. Quero saudar a CBN por promover esse debate, essa entrevista, né? Depois teremos um debate, como fez no primeiro turno. Isso é da maior importância. Por quê? A verdade é um elemento da disputa democrática. Nesse período, você tem uma espécie de multiplicação de mentiras com relação às candidaturas. Isso se tornou já era no passado, né? Você tinha o teatro invisível, a guerra suja, e agora isso se alastrou também pelas redes sociais. Então, se alguém falar alguma coisa sobre mim, que você tenha dúvida, eu sugiro a você usar a internet. Né? Você recebeu a notícia pela internet, checa na internet, dá um Google e vê também, é claro, a procedência do site que está disseminando a informação. Ou se você tiver mais dúvida ainda, procure a nossa Central da Verdade, que nós temos condições de responder às dúvidas que eventualmente vierem a ser levantadas. E a outra coisa que eu quero dizer a você, que está me escutando agora, vai de máscara, vai de álcool gel, leva a sua canetinha, mas vai votar. Votar é um direito, não é apenas um direito, é também um dever do cidadão. É uma forma de você assumir responsabilidade sobre a cidade em que você quer viver. Então eu convido todo mundo a ir votar com todos os cuidados possíveis e imagináveis, porque nós queremos que você esteja bem e com saúde para festejar a nossa vitória. Vote 13, que é uma boa opção para Juiz de Fora. Obrigado, candidata Margarida. Obrigado também ao Gabriel, ao Renato Salles, que participaram dessa entrevista conosco aqui na CBN Juiz de Fora, que será exibida na íntegra, ainda hoje, nessa quarta-feira, nas redes sociais do Grupo Solar de Comunicação, dentro do projeto Eleições 2020, Voto e Cidadania. Amanhã vamos conversar com o candidato Wilson Rezato, a partir de 11 horas também, ao vivo aqui na CBN. Obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, até a próxima. Muito bem. Fechamos. Fechamos.